Live. Eu sou Carolina Zonato, nutricionista, e eu ensino mulheres a reduzirem 4 números do manequim comendo de tudo. E na nossa live de hoje, eu vou te ensinar a fazer algumas trocas inteligentes aí de alimentos no seu dia a dia que vão te ajudar a reduzir o seu manequim mais rápido. Tá certo? Então sejam muito bem-vindas, muito boa tarde a todas. Quem puder, só coloca aqui no chat para mim se o áudio tá legal, se vocês estão me ouvindo bem, com clareza. Coloquem aqui para mim no chat. Sejam muito bem-vindas, meninas. Hoje vocês vão aprender aqui comigo algumas trocas de alimentos inteligentes aí para vocês fazerem no dia a dia de vocês, que vão ajudar a reduzir o manequim mais rápido, tá certo? Então fiquem comigo aí ao vivo, já separe aí a sua pergunta para que a gente possa ir conversando aí ao longo dessa live, tá certo? Então vamos lá, sem mais demoras, vamos começar com o que interessa, ok? Bom, muitas mulheres chegam para mim e me falam sempre a seguinte frase clássica: Carol, eu tento reduzir o meu manequim e não consigo. Eu como pouco, certo? Como super pouco e não consigo reduzir meu manequim. O que acontece? Eu não sei mais o que fazer. Meninas, coloquem aqui pra mim no chat se isso já aconteceu com vocês. De vocês comerem pouco e mesmo assim não conseguirem reduzir aí o manequim de vocês. Coloquem aqui pra mim no chat que eu quero saber. Tá, por que isso acontece? Que a maioria das mulheres, elas, para reduzir o manequim, fazem exatamente isso. Elas fazem o quê? Elas restringem a alimentação. Elas param de comer os alimentos restringem aqueles alimentos que realmente são bons, que são aqueles que vão dar saciedade e vão nutrir o corpo, ok? Que tem poucas calorias. Então, elas restringem demais esses alimentos. Aí abre brecha para quê? Para ficar beliscando aí durante todo o dia. Certo? Porque assim, ó, a gente tem o hábito de contabilizar só aqueles alimentos que a gente consome nas grandes refeições. Grandes refeições são almoço, jantar, certo? Aqueles alimentos que a gente belisca lá durante o dia todo, a gente não tem o hábito de contabilizar, porque são aqueles famosos, né? Aqueles famosos beliscos que a gente não conta, a gente come sem nem perceber. Coloquem aqui pra mim no chat quantas vezes você já não fez isso. Comeu super pouquinho lá, passou, por exemplo, a manhã inteira em jejum. Aí chegou na hora do almoço, comeu bem pouquinho lá, só um frango grelhado lá sem tempero e uma salada lá, umas folhas. E no jantar a mesma coisa. E aí, ao longo do dia, o que acontece? Toda hora lá um cafezinho com açúcar, dali a pouco lá umas 3, 4 bolachinhas, aí mais tarde mais um chocolatinho. Esses beliscos, normalmente a gente não contabiliza, porque a gente nem percebe que come esses alimentos, tá certo? E assim, ó, muitas vezes a gente acaba deixando de consumir aqueles alimentos que são bons, né, que tem poucas calorias, tem muitos nutrientes e vão dar saciedade, para ficar consumindo esses outros que a gente acha que são inofensivos, mas não são. Até semana passada eu fiz uma live bem legal com relação aos alimentos, o comparativo entre os alimentos de versão normal e o fit. Eu trouxe um comparativo entre um biscoito normal, um biscoito recheado normal e um biscoito fit, né? Que muitas vezes as mulheres se enganam achando que os alimentos fit têm menos calorias, que eles são mais saudáveis, e eu fiz exatamente esse comparativo. Está aqui no meu Instagram, então se você quiser procura aí que tá bem legal, tá? E hoje, por que eu quis trazer esse assunto? Porque muitas mulheres vêm com essa mesma queixa pra mim. Carol, eu não sei mais o que fazer, eu como pouco e não, mesmo assim não reduzo meu manequim. Mas o que acontece? Você come pouco e quando você come, você acaba comendo aqueles alimentos que na sua concepção parecem inofensivos, mas no fundo não são, tá certo? Eu trouxe 2 exemplos aqui para te mostrar e depois eu vou falar exatamente como que deve ser a sua alimentação, né? O que você tem que ter aí no seu dia a dia para que realmente você consiga reduzir o seu manequim. Né? Claro, sem deixar de comer todos os alimentos que você gosta, tá bom? Mas eu trouxe aqui 2 comparativos para vocês terem uma ideia como esses alimentos parecem inofensivos, mas no fundo não são,
tá? São aqueles famosos enganadores, né? Que você pensa assim, ah, não, esse daqui não dá nada, posso comer à vontade aqui, e no fundo não são, tá certo? Então vamos lá, ó, eu trouxe aqui um comparativo para vocês terem uma ideia de qual seria uma troca que seria bem legal, né? Que você possa trocar um pelo outro, que vai ser muito mais benéfica aí pro seu processo, que vai te ajudar a reduzir seu manequim mais rápido, tá? Ó, vamos lá. Pense nesse lanchinho aqui, ó. 2 fatias de pão 100% integral, com um ovo mexido lá no meio, de recheio, certo? Um lanche ótimo, rico em fibras, tá? Um bom carboidrato, porque o pãozinho 100% integral é um bom carboidrato, ele é rico em fibra, e o ovo vem aí como uma fonte de proteína que vai te dar saciedade e uma fonte de gordura boa também, tá? Ó, só para você ter uma ideia, esse sanduíche tem aproximadamente 190 calorias, beleza? Aí, quando você tá lá, por exemplo, lá no teu final de semana em casa, ou mesmo lá durante a semana, quando você tá à tarde, você acha assim, Deus o livre comer pão. Nossa senhora, de maneira alguma eu vou comer pão, porque o pão é o vilão, porque o pão, Deus o livre, o pão vai fazer vai fazer eu aumentar meu manequim, eu não vou comer de jeito nenhum. Aí sabe o que você faz? Você vai lá na casa de produtos naturais e compra lá um pacotinho cheio daquelas oleaginosas. Você sabe o que é oleaginosas? São aquelas castanhas, nozes, amêndoas. Então você vai lá, porque, né, oleaginosas são saudáveis? Claro, são saudáveis. Mas aí o que acontece? Você vai lá, come bem pouquinho no almoço, come só lá um franguinho com salada, né? Um franguinho lá grelhado, 2 pedacinhos de frango bem sem gosto, sem nada, mais lá uma meia dúzia de folha. Aí, lógico, meia hora depois você vai estar com o quê? Você vai estar com fome. E aí, ao invés de você ir lá e fazer um sanduichinho como este que eu te falei, você vai falar de jeito nenhum, porque se eu fizer isso, o meu manequim não vai reduzir, ele vai aumentar, porque isso daqui é muito calórico, Deus o livre, o pão, Deus o livre. Aí você vai lá, pega um saquinho desse aí, ó, mais ou menos de 50 gramas dessas oleaginosas e você fica comendo a tarde inteira. Não, porque oleaginosa é saudável, oleaginosa faz bem e oleaginosa não aumenta o manequim. Aí você começa, come o dia todo. Sabe quantas calorias você vai estar consumindo em média? 350 calorias. Aí você vai me perguntar, Carol, mas oleaginosa não é saudável? Claro que é. Oleaginosa é muito saudável para você incluir junto com alguma outra, com fruta ou com alguma outra refeição. Mas o que eu tô querendo te mostrar é que a oleaginosa não deve ser consumida no lugar de um lanche que vai te dar muito mais saciedade. Porque essas oleaginosas você vai comer, mastigar o dia inteiro, vai consumir uma quantidade alta de calorias e não vai te saciar. Aí o que vai acontecer? Você vai comer lá esse 50 gramas, esse pacotinho de 50 gramas de oleaginosa e não vai estar satisfeito. Então, você consumiu aí brincando umas 350 calorias, tá? E aí, o que vai acontecer? Você vai continuar com fome. Daí, você vai lá e vai pegar mais 2, 3 bolachinhas com um cafezinho com açúcar, né? Porque a bolachinha pode, a bolachinha não conta. Aí, dali a pouco, você não vai matar sua fome porque a bolacha não vai te saciar. Aí você vai lá o quê? Pega mais um chocolatinho. E assim vai. Aí só no final dessa tarde aí, você vai ter consumido aí brincando mais de 600, quase 1.000 calorias. Entende? Então assim, é uma troca inteligente que você pode fazer de um alimento que os dois são bons, claro, as oleaginosas são saudáveis, você precisa incluir, mas não comer ela em substituição a uma refeição. Porque ela não vai te dar quase saciedade e você vai comer demais. E as oleaginosas são, né, extremamente calóricas. Então, se você for lá e fizer esse sanduichinho aí com 2 fatias de pão integral, com um ovinho dentro, você vai estar consumindo em média 190 calorias. Mas tem um detalhe. Além de você estar comendo menos calorias, você vai passar um tempo maior muito saciada. Porque o pão integral tem fibra, né? A fibra dá mais saciedade. A proteína, né, do ovo também vai te dar mais saciedade. Então, é um lanchinho que você vai fazer aí 2, 3 horas da tarde e vai se manter bem, né? Lá por umas 3 horas, você vai conseguir se manter bem até o horário do seu jantar. E aí, sabe, evita que você fique beliscando todo esse tempo. Porque o grande problema são os beliscos. Muitas mulheres não conseguem ter sucesso, né, no processo porque beliscam o dia inteiro. Mas por que esses beliscos acontecem? Porque restringem demais a alimentação.
porque comem pouco, porque a gente tem essa ideia, né, que para reduzir o manequim você precisa comer pouco. Precisa comer pouco, precisa fazer jejum prolongado, precisa parar de comer, precisa ficar... Eu já recebi, só pra você ter uma ideia, eu já tive histórico de receber paciente que ficou 24 horas em jejum pra tentar reduzir o manequim. Isso ela não fez uma vez, ela fez várias, tá certo? E o que acontece? Olha só como isso acaba virando uma bola de neve e pode prejudicar muito o seu processo. Quando você expõe o seu corpo a jejuns muito prolongados, pode acontecer duas coisas aí que vão prejudicar o seu processo. Primeiro, você acaba expondo o seu corpo a níveis de estresse muito grande, né? Quantas vezes você não ficou estressada quando tá com fome? Eu sou esse tipo de pessoa, que se eu ficar com fome, eu fico com nojo. Eu fico estressada, eu fico com nojo, eu fico brava, eu fico com raiva, entendeu? E a maioria das mulheres é assim. Por quê? Porque você tá levando o seu corpo a um nível de estresse muito grande, tá certo? Então, claro, vai ficar estressada, aí o que acontece? Os seus níveis lá de hormônio, do nosso hormônio lá de estresse, que é o cortisol, o que acontece? Eles aumentam demais. E cortisol muito alto faz o quê? Acumular gordura na pochete. Por isso que muitas vezes você fala assim, meu Deus, eu não consigo eliminar essa pochete. Claro, tá restringindo demais a alimentação, tá comendo pouco, tá beliscando demais, tá elevando os níveis de cortisol, fazendo com que você acumule mais lá na pochete. Por quê? Porque cortisol alto aumenta os receptores de gordura nessa região abdominal. Então aí você fica com aquela gordura só localizada na barriga, tá certo? Segunda coisa também, quando você fica também muitas horas em jejum prolongado, a gente acaba acontecendo os nossos hormônios que causam essa sensação de fome e saciedade também acabam sendo produzidos de uma forma errada. Ou seja, o hormônio lá, que é o responsável por dar a sensação de saciedade, que é a leptina, ele para de ser produzido. Então, o que acontece? Você come e não fica saciada, parece que você está sempre com fome. E o hormônio que dá a sensação de fome, que é a grelina, ele acaba sendo produzido, né, de uma forma mais acelerada. Então, o que acontece? Você fica com muita fome e pouca saciedade. Aí, o que acontece? Você belisca o dia inteiro, né? E outra coisa clássica é restringe demais a alimentação, né? Restringe demais carboidrato, não come fruta, não come, que acho que, né, que engorda, não come fruta, não come nada. O que acontece? O teu corpo vai pedir o quê? Açúcar. Porque o nosso corpo precisa do carboidrato, ele precisa de açúcar para te dar energia, para você, né, fazer todas as suas funções, para produção hormonal, para que você consiga pensar, você precisa dos carboidratos. E quando você restringe demais, o seu corpo vai pedir, eu quero açúcar. Eu preciso de açúcar para, né, para poder trabalhar, para poder treinar, para poder fazer tudo. Aí o que acontece? Você deixa de fazer uma refeição legal, uma refeição completa, que vai te dar saciedade lá, com poucas calorias, que vai te dar todos os nutrientes que você precisa, para depois ficar beliscando lá o dia inteiro, a tarde inteira. Bolachinha, cafezinho com açúcar, chazinho com açúcar, chocolate, balinha e afins. Tá certo? Então, assim, olha a importância de você fazer escolhas certas nos momentos certos, tá certo? Então, ó, já falei aqui o que você não deve fazer, tá? Para que realmente você consiga reduzir o seu manequim aí rápido, e trouxe o primeiro exemplo de uma troca legal que você pode fazer aí no seu lanchinho da tarde, para que realmente você consiga fazer um lanche que vai te dar mais saciedade, com menos calorias, e aí não vai abrir brecha para você ficar beliscando o tempo todo, tá? Segundo exemplo aqui que eu trouxe, muito legal, que também é um mito aí que todo mundo fala até do pão, eu até trouxe aí, faz acho que umas 2 semanas, eu também fiz uma live com relação ao pão. Todo mundo acha, a mulherada está crê fielmente que o pão é o vilão da alimentação. Mas eu trouxe aqui, ó, 2 alimentos do comparativo de um e outro para vocês verem como não é, tá? Ó, um pãozinho francês, tá, de aproximadamente 50 gramas, ele tem em média umas 140 calorias, tá? Olha só, Deus o livre guarde, o pão é o vilão da alimentação. Ó, só para você ter uma ideia, se você tiver uma alimentação aí de aproximadamente 1.500 calorias por dia,
Esse valor lá, essa caloria do pãozinho francês não é nem 10% do que você pode consumir. Então, você acha que se você comer um pãozinho, você vai atrapalhar o seu processo? Não vai. Então, o pão não é o vilão da alimentação, tá? Então, ó, um pãozinho lá de 50 gramas, aproximadamente 140 calorias. Aí, agora, eu trouxe o comparativo de um alimento que toda mulher ama, que a maioria fala, não, eu não como pão. Eu como só uma bolacha, tá? E é essa aqui, ó. 5 unidades de biscoitinho, aquelas bolachinhas água e sal, fininha lá, que você adora, que você acha que é inofensiva, que é maravilhosa. Ela tem, sabe quanto? 144 calorias. Ou seja, 5 biscoitinhos lá, água e sal, tem mais calorias, é praticamente equivalente a um pãozinho francês. Então aí, o que acontece? Você deixa de comer o pãozinho que você adora, porque daí o que acontece? Você pode enriquecer esse pão. Você não vai comer só o pão lá, o pão francês com margarina. Não, você vai deixar ele mais nutritivo, você vai botar um ovinho mexido lá dentro, ou você vai colocar uma carne moída, porque daí você vai colocar proteína e vai deixar ele mais nutritivo. Vai colocar, né, vai te deixar mais saciada. Vai colocar lá uma carne moída, um alface, tomate, vai acrescentar mais fibra, tá certo? Então, tem como você deixar ele mais nutritivo e é uma coisa deliciosa, o pão é prático, certo? Aí agora você deixa de comer o pão, vai lá, pega o biscoitinho lá, água e sal, né, que não tem praticamente nutriente nenhum, que você não vai poder enriquecer ele com nada, né? O que você vai fazer? Você vai comer ou ele puro ou vai passar lá uma margarina, alguma coisa, uma manteiga e vai comer. E normalmente, vou te falar, você não vai comer só 5. Porque pense, chegou lá na hora do almoço, você comeu pouco, né? Porque você quer reduzir o manequim, você já vai comer pouco, né? Vai fazer aquele pratinho lá que eu falei de só frango com salada, certo? Aí, lógico, vai chegar 3 horas da tarde, você vai tá querendo comer até o reboco da parede. Aí você acha que você vai comer 5 biscoitinhos lá, água e sal, e vai matar tua fome? Não vai. Então você não vai comer 5, você vai comer 10. Porque o biscoitinho, água e sal, na maioria, né, a gente tem essa impressão de, não, biscoito, água e sal, não tem caloria, é uma maravilha, é uma beleza, né? Quando você quer reduzir o manequim, você vai lá e compra o biscoito, água e sal. Então você pense, se você comer 10 biscoitinhos desse, sei lá, tem gente que come até mais, tem gente que come meio pacote, tem gente que eu já vi até comendo quase um pacote cada vez que senta pra comer. Porque, claro, tá com fome. E esse tipo de alimento não vai te dar saciedade. Então, olha que troca legal, né? Olha que troca legal. Você vai consumir aí praticamente a mesma quantidade calórica, né? Isso se você comer 5 biscoitinhos, né? Mas se você fizer lá um sanduichinho com pão francês, colocar uma proteína, uma fibra junto, com uma salada, né? Você vai deixar ele um pouco mais calórico, mas em contrapartida, você vai ter muito mais saciedade. Você vai conseguir se manter muito mais saciada. Aí você não vai comer 10, 15, 20 biscoitos, água e sal, porque ninguém vai comer 5. Você vai comer mais pra matar tua fome. Entende? Então, assim, e o pãozinho com a proteína dentro pode ser qualquer coisa. Pode ser frango, pode ser ovo, pode ser carne moída com salada. Pode ser um patezinho também que fica muito gostoso. Um patezinho lá feito com creme de ricota e franguinho desfiado. Ou com atum. É uma delícia. É prático, é gostoso e melhor, vai te dar muito mais saciedade, certo? Porque as mulheres não têm o costume de comer proteína. Coloca aqui para mim no chat quem de vocês aqui costuma comer proteína em todas as refeições. Não come. Come normalmente lá um pedacinho no almoço pequenininho e um pedacinho na janta. Nas outras refeições dificilmente acrescentam proteína. E é a proteína que vai te dar saciedade, certo? Então, não é que o carboidrato, o pão francês é o vilão. Não é. O problema é comer carboidrato em excesso. Aí sim, né? Aí se você não coloca uma fibra, não coloca uma proteína, ao invés de comer um pãozinho, você vai comer 3, entende? Então, aí você realmente não vai ter saciedade, tá? Mas lá, ao invés de você ir lá pro biscoito, água e sal, que é cheio de aditivo químico, que é um industrializado, né? E que você normalmente acaba comendo uma quantidade muito maior, troque por um lanchinho como esse, tá? Um pãozinho francês com ovinho dentro, ou com esse patezinho que eu falei, carne moída, com alface, tomate. É uma delícia, tá? É um lanche muito gostoso, muito nutritivo, vai te oferecer aí tudo que você precisa, bom carboidrato, proteína, gordura boa, certo? E principalmente vai te dar saciedade, tá?
porque muitas mulheres não conseguem chegar no seu objetivo e manter, né? Porque o fácil não é, né? O difícil não é só reduzir o manequim, é reduzir e manter, né? Não ficar no efeito sanfona. Porque comem alimentos que não dão saciedade, que são muito calóricos, pouca saciedade. Aí o que acontece? Beliscam o dia inteiro. Tá certo? E aí, meninas, anotaram tudo? O que vocês acharam aí dessas trocas inteligentes aí? O que vocês acham? Faz sentido pra vocês? Vocês fazem isso já na rotina ou não, tá? Coloquem aqui pra mim no chat pra que a gente possa trocar ideia aí, tá? E se vocês tiverem dúvidas e quiserem me perguntando, mandem aqui também, tá bom? Aí ok, né? Então já expliquei, já te expliquei aqui, né, a importância de fazer essas trocas aí inteligentes durante todo o dia, né? Para que você fique bem saciada, para que não fique beliscando aí o dia inteiro e coma menos calorias, né? Porque para que você consiga reduzir o seu manequim, você precisa do quê? Do que a gente chama de déficit calórico, né? Que é consumir gastar mais calorias do que você consome. Então, você precisa gastar mais calorias do que você está ingerindo, ok? Ó, as meninas estão dizendo aqui, ó, eu faço isso, a Mi tá dizendo aqui, ó. Comecei a fazer isso depois que você se tornou minha nutri e faz total sentido. Que legal, a Mia, ó, é minha paciente e é exatamente isso, né? Em uma semana só fazendo o acompanhamento, ela já reduziu medidas, né? Ela já reduziu peso. Então, você aprender a fazer essas trocas inteligentes aí no seu dia a dia para que você não fique beliscando aí o dia todo, tá? Principalmente para quem gosta muito aí de docinho, né? Que tem um paladar muito pro doce, que gosta de beliscar aí uma bolachinha, umas oleaginosas, tá? Principalmente para pessoas que têm esse tipo de paladar, tá bom? Aqui estão dizendo aqui, a nossa amiga tá dizendo aqui, ó, adorei, vou incluir mais proteínas no lanchinho. Perfeito, é isso mesmo que você precisa incluir aí na sua rotina, porque a gente não tem o hábito. E eu falo porque eu também era assim antes, eu também fazia isso. Eu comia muito mais carboidrato e não comia nada de proteína. Então, o que acontecia? Eu sentia fome o dia inteiro. Eu não ficava saciada. Toda hora eu tinha que estar mastigando alguma coisa. Por quê? Porque eu não comia alimentos que me davam saciedade. Então, toda hora eu tinha que estar mastigando alguma coisa, tá certo? E, normalmente, esses alimentos que você fica mastigando aí o dia inteiro são aqueles que são muito mais calóricos, né? Você não vai ficar, né, mastigando coisas normalmente que são mais saudáveis. Você vai o quê? Para os mais gostosos, para os que são mais calóricos, tá? A Tati tá dizendo aqui, ó, primeira vez que eu estou ouvindo a sua live, estou adorando suas dicas. Ela tá dizendo aqui, ó, tem um pochete, quero perder e não consigo. Olha só, legal, que bom, Tati, que bom que você tá aqui, ó, todas as quartas-feiras temos live, tá? Então, sempre tem conteúdo legal aqui. Então, Tati, o que eu posso te dizer a respeito da pochete? Isso também é uma coisa clássica que as mulheres sempre vêm me perguntar. Carol, o que eu faço? O que eu preciso comer porque eu quero perder a pochete. Eu não quero perder coxa, eu não quero perder bumbum, eu não quero perder nada. Eu quero perder só a barriga, aquela pochetinha que fica aqui. Não tem como, meninas, não tem como. Quando você perde peso, você perde de uma forma proporcional. Não existe possibilidade de você perder em um local concentrado. Tipo, não, eu quero na barriga e não quero nos outros lugares. Não tem como, tá? Quando você perde peso, é de uma forma proporcional. Então, você vai perder na barriga, no braço, no bumbum, na coxa, certo? Só que por que na região abdominal, lá na pochetinha, né? Por que demora mais para você ver um resultado? Porque é o lugar onde você tem, que todas nós, né? Todos, inclusive os homens, é onde tem mais gordura localizada. Então, para você ficar com a barriga chapada lá e falar, caramba, tá minha barriga do jeito que eu quero, você tem que ser muito constante. Você tem que se alimentar bem, praticar atividade física, tomar água, dormir bem durante um bom tempo, né? Você precisa ter uma perda aí de gordura grande para que você consiga ver um resultado bem expressivo. Mas não é que não perde, né? Você perde. Só que, como nessa região você tem, né? Todas nós temos mais receptores de gordura, então é onde você tem mais gordura localizada. Então é onde você vai demorar um pouco mais para ver um resultado expressivo. Tá? Então, o que você precisa fazer? Constância.
constância e persistência, tá? Não vai ser do dia pra noite que isso vai acontecer. É comer bem todo dia, praticar atividade física, tomar água e dormir bem, que também é importante, tá certo? E outra coisa que eu falei aqui antes, né, um pouquinho antes, não faça dietas restritivas. Não faça dietas restritivas e nem fique em jejuns muito prolongados que aumente os seus níveis de estresse, tá? Porque senão vai acontecer aquilo que eu contei lá no início da live. O cortisol, que é o hormônio do estresse, vai ficar muito alto. E cortisol alto faz o quê? Aumenta a gordura na pochete, tá certo? Então, não faça. Você precisa fazer uma alimentação saudável, sem restrições absurdas, tá? Para não ter esse perigo. Deixa eu ver o que mais. A Lúcia tá me perguntando aqui se é melhor jantar ou lanchar. Melhor opção sempre jantar, tá? Jantar, uma refeição completa. Que tipo de refeição, Carol? A mesma que você fizer no almoço. Pelo menos metade do prato você vai preencher com o quê? Legumes, vegetais, salada, tá? Bem variados, quanto mais variadas, melhor, tá? Então, vai garantir aí a fibra da tua alimentação, pelo menos meio prato, tá certo? O restante, a outra metade, você vai fazer o quê? Um quarto lá você vai preencher com carboidrato, né? Que você precisa do carboidrato para te dar energia aí, para produção hormonal, enfim, ela é muito importante. Que que é carboidrato? Batata, arroz, macarrão, pode ser um arroz com feijão, né? Misturar ali o arroz com feijão, batata inglesa, batata doce, batata salsa, aipim, inhame, precisa ter o carboidrato, ok? E o restante você vai preencher o quê? Com uma proteína, tá? O que é a proteína? Frango, ovo, peixe, carne bovina, carne suína, tá certo? Essa é a melhor opção. Aí se você fala pra mim, Carol, eu não gosto de jantar à noite. Tem como eu fazer um lanche que vai suprir todas as minhas necessidades, né? E um lanche que seja menos calórico? Dá também, tá? Lógico, nada substitui a alimentação, uma janta completa, tá? Mas você pode substituir, tá? Você pode fazer o quê? Você pode fazer lá uma crepioca com recheio, só que daí precisa o quê? Precisa da fibra e precisa da proteína, tá? Então, você pode fazer lá uma crepioca com recheio de frango ou carne moída, aí colocar nessa crepioca aí também uma fibra, por exemplo, uma alface e tomate, pode misturar lá também uma chia, uma linhaça triturada, pode ser lá um pãozinho francês também recheado com ovos, pode fazer lá um omelete bem reforçado, com bastante legumes dentro, cenoura ralada, tomate, cebola picado, salsinha, cebolinha, tá? Faz um omelete bem caprichado e come com uma fatia de pão, também é uma boa. Então, você pode trocar a janta pelo lanche, desde que seja um lanche bacana, tá? Se for lá, por exemplo, eu deixo de comer um prato de comida, né, comida de verdade, daí eu como pão com margarina. Ou eu como bolacha, água e sal com doce em cima, com doce de leite em cima. Aí não faz sentido, né? Porque aí você vai estar comendo um alimento que é muito mais calórico, não vai te dar saciedade, tá certo? Mas sempre, o melhor de tudo é a refeição completa, é jantar mesmo, tá? Esse negócio que dizem que jantar engorda e lanchar emagrece, não faz sentido, é mito, tá? É mito. A comida de verdade, a refeição completa, ela vai te oferecer todos os nutrientes que, né, o seu corpo precisa, vai te dar saciedade e com poucas calorias, tá certo? Quando você come lá um pratão igual esse que eu te falei aqui, quantas horas depois você vai sentir fome? 3, 4 horas depois, tá certo? Agora, se você comer lá 5, 6 biscoitinhos água e sal ou 5, 6 bolachinhas com margarina, dali meia hora você vai estar com fome de novo. Aí que entra os beliscos. Daí você vai lá e pega um salgadinho, amendoim e afins, tá certo? Então, o que você precisa fazer? Anota agora esse daqui que é muito importante, tá? O que você precisa ter aí na sua alimentação no dia a dia para realmente reduzir o seu manequim mais rápido? Você precisa ter fibras na sua alimentação, tem que ter todo dia, todos os dias, porque fibras dão saciedade e fibras ajudam no funcionamento do intestino. Então, não tem como, tem que ter, tá? Carol, quais fibras eu posso consumir todos os dias aí? Verduras, legumes,
vegetais, frutas e pode adicionar também fibras como aveia, linhaça, chia, psyllium, tá? Então, essas fibras você precisa consumir, né, nas refeições aí durante o dia, tá? Que mais? Precisa comer proteína, se possível, em todas as refeições, tanto nas grandes quanto nas menores, nas intermediárias, tá? O que isso significa? Tanto, né, no almoço e jantar, comer uma porção boa de proteína magra, né? Proteína magra, que fique claro, no almoço e no jantar, e nos lanchinhos intermediários também, tá certo? Coloca aí um omelete, um ovo mexido de manhã, tá? Junto com carboidrato, precisa ter. Esse sanduichinho que eu falei, que você pode fazer com um patezinho, pão francês lá com uma carne moída e uma fibra junto, né? Uma salada, enfim. Um iogurte, você pode usar o iogurte natural, que também é muito bom. O iogurte natural misturadinho lá com alguma fibra, com uma aveia ou com uma linhaça misturada, também é uma boa opção. O importante é ter proteína e fibra em todas as refeições. Por quê? Porque é o que vai te dar saciedade, esses alimentos vão te dar saciedade, tá? Para você não ficar beliscando aí durante todo o dia. Vão nutrir o seu corpo, né, da maneira que precisa e principalmente vão ajudar no funcionamento do seu intestino, tá? Quem me acompanha aqui sabe quanto eu falo do funcionamento do intestino. Se o seu intestino não estiver funcionando bem, né, você não vai conseguir reduzir seu manequim. Você pode ajoelhar no chão e pedir para Deus 10 vezes que não vai funcionar, tá? Por quê? Porque no intestino é onde acontece a absorção de todos os nutrientes. Então, se você não trata, se ele não estiver saudável, não vai absorver nada, os nutrientes não vão ser absorvidos, então aí você não vai conseguir ter um processo de sucesso, né? Aí você vai ficar com cabelo fraco, com unha fraca, aí quer se entupir do quê? De encapsulados, né? Aí vem lá, eu preciso tomar uma vitamina porque meu cabelo tá fraco, ou eu preciso tomar uma vitamina porque a minha imunidade tá baixa, tá? Mas não adianta suplementar vitamina, não adianta suplementar absolutamente nada se seu intestino não estiver saudável, tá bom? Então, recapitulando, o que precisa ter? Proteína, fibra, boas fontes de carboidrato, também não deixem de comer carboidrato, ele é importante, tá? É muito importante pro funcionamento do corpo, só que você vai aprender a comer o carboidrato. Você vai fazer essas combinações que eu ensinei aí para você ao longo da live, tá? Sempre vai associar o consumo desse carboidrato com uma proteína e com uma fibra. Vai deixar ele mais nutritivo. Assim você consome a quantidade certa que você precisa e não consome em excesso, tá bom? Mas também não adianta restringir carboidrato, porque senão o processo não vai funcionar. Né? Lembra que eu falei lá, restringe carboidrato, o que acontece? Falta açúcar no sangue, o corpo pede o quê? Açúcar, açúcar, açúcar. Além de que, né, pode acontecer de você ter episódios de hipoglicemia, passar mal, né? Tem gente que vai pra academia aí sem comer carboidrato o dia inteiro, vai lá, desmaia, passa mal. Então não pode, tá? A gente precisa do carboidrato, mas precisa aprender a comer ele de uma forma certa, ok? E, claro, precisa do quê? Ingestão de água, né? A água é importante para tudo. Hidratação, né? Ela que vai nos hidratar. Para aquela mulherada lá que acha que tá sempre retida. Eu tô inchada, porque muitas vezes não toma água. A água, ela é fundamental para eliminar os líquidos retidos no corpo. Fora que ela é fundamental para todo o funcionamento, para o intestino também. Não adianta você comer muita fibra e não tomar água, porque senão o intestino não vai funcionar, tá certo? Então, água fundamental. Não pode deixar de consumir aí, tá? E, claro, tem que ter um sono de qualidade também. O sono é importante. Quem me acompanha aqui sabe o quanto eu falo que o sono é importante. Precisa dormir bem para a produção hormonal, né, ficar certinha, para os hormônios serem produzidos da maneira correta, para não ficar com estresse lá muito alto. Lembra que eu falei do hormônio do estresse? Se você não dorme bem, o hormônio do estresse também fica alto, tá certo? Então, o sono de qualidade é muito importante. E claro, né, a atividade física, né, precisa se mexer, precisa se movimentar, independente de qual seja a atividade física que você gosta ou que você pode fazer, é importante você incluir, né, você começar a se movimentar. Carol, odeio academia, não tem problema, faz uma caminhada, faz uma, pedala, vai andar no parque,
faz um exercício qualquer, entendeu? O importante é se movimentar, não precisa necessariamente estar na academia, mas o importante é você se movimentar, porque quando você pratica atividade física, também acontece liberação de hormônios que dão sensação de prazer, de bem-estar. Então aí, aqui que acontece? Aquele hormônio do estresse lá, né, ele cai. Né? Quando você tá bem, quando você tá feliz, o hormônio do estresse fica nos níveis normais, ele não fica aumentado, tá certo? Então, importante. E outra coisa, atividade física aumenta o gasto calórico, né? Ou seja, acelera o processo aí, você consegue reduzir o seu manequim muito mais rápido quando você gasta mais calorias, beleza? E outra coisa importante, muitas mulheres falam que não conseguem reduzir o manequim porque tem o metabolismo lento. Aí fala que o metabolismo lento é porque tá na menopausa, é porque já passou dos 30, mas não é, tá? Nosso metabolismo, ele começa a ter um declínio maior de aproximadamente 26% a partir dos 90 anos, tá? Ou seja, se o seu metabolismo está lento, é porque você tem maus hábitos e não porque você tem 30, 40 anos, ok? E quando você faz atividade física, e aumenta o aporte proteico também, quando você come mais proteína e faz atividade física, o que acontece? Você ganha mais massa magra, você ganha mais músculo. E quanto mais massa magra você tem, mais o metabolismo trabalha. Então, se você quer acelerar o seu metabolismo, você precisa fazer atividade física, tá? Comer um pouquinho mais de proteína e fazer atividade física para que seu metabolismo trabalhe aí de uma forma bem mais rápida e gaste muito mais calorias aí ao longo do dia, beleza? Então, ó, tudo que eu falei aqui, ó, foram coisas muito simples. Toda vez que eu venho fazer as lives, as meninas acham que eu vou trazer coisas mirabolantes, difíceis de fazer, difíceis de encontrar, alimentos mirabolantes, cápsulas, não. É fazer o básico que funciona. Você conseguiu perceber o quanto é simples? É o simples que funciona, tá certo? Então, ó, pega essa live aí de novo, assiste, ela vai ficar gravada, tá? Assim que nós finalizarmos, eu já vou deixar ela disponível lá no meu feed. Pega ela, assiste de novo, anota tudo isso daqui que eu te falei e começa a aplicar no seu dia a dia, tá bom? Porque o importante, a gente precisa ter o conhecimento, mas o importante é o quê? É aplicar esse conhecimento, porque se você não aplica, você não sai também da inércia, né? Então, precisa aplicar. Então, aplica lá no seu dia a dia, faz tudo aí do jeitinho que eu falei e depois eu quero que você deixe nos comentários lá da live como que está sendo o seu resultado, tá certo? Meninas, temos mais perguntas? Se tiverem perguntas, mandem aqui para mim agora. Se não quiserem mandar agora, podem mandar também, deixar lá no comentário da live depois. E a Nica tá dizendo aqui, ó, show de live, como sempre, muito esclarecedora, por isso que eu sempre digo, a melhor nutricionista, Carol, obrigada, Nica. A Nica tá sempre aqui, sempre com a gente. Obrigada, Nica, adoro ver você por aqui, adoro ver todas, né, mas a Nica tá sempre aqui, atenta aos conteúdos, e eu fico muito feliz de ter você por aqui. Ó, a Estela tá dizendo aqui, ó, vou assistir, peguei só no final, você é o máximo. Obrigada, Estelinha. Assista mesmo, tem dicas muito valiosas e muito simples, tá? Todo mundo acha que para reduzir o manequim você precisa fazer coisas extraordinárias, difíceis, barará, mas não é, tá? É o simples que funciona, você só precisa ter um método que realmente faça com que você chegue lá e faça as coisas certas, tá? Não fique aí capengando na metade do caminho. Ó, a Elaine tá perguntando aqui, ó, e a cerveja no final de semana? Elaine, eu fiz um conteúdo, até tem um Reels, seu nome, tem um Reels ali, que depois, se você quiser, tá lá, tá no meu perfil também, falando exatamente sobre bebida alcoólica, como que você pode beber bebida alcoólica no final de semana sem aumentar o seu manequim, tá? Você pode consumir, só que você precisa seguir algumas estratégias aí para que realmente não interfira no seu processo, tá? Então, ó, vou falar bem rapidinho aqui, não é o tema da nossa live, mas eu vou te dar a dica aí, depois você confere no Reels lá, tá? O que você precisa fazer? Sempre antes de sair para tomar uma cervejinha, ou sei lá, qualquer que seja a bebida alcoólica que você vai tomar, o que você precisa fazer? Sempre fazer uma refeição proteica antes, tá? Fazer uma refeição proteica rica em fibras, igual eu ensinei aqui, tá? Um pãozinho integral com ovos, uma crepioca com franguinho. Por quê? Porque a proteína,
ela diminui a absorção do álcool. Então, o álcool, essa absorção acaba ficando mais lenta. E isso ajuda. Porque aí você consegue, você ao invés de beber demais, você bebe menos. E outra coisa, quando você faz um lanchinho antes, você fica saciada. Então, você não consegue beber em excesso. Você acaba bebendo muito menos, certo? Do que você beberia, né, se tivesse de estômago vazio. Essa absorção fica mais lenta e o melhor, daí você não exagera nos petiscos, né? Porque normalmente quando você vai beber, você sempre come também alguma coisa junto, que acaba aumentando muito a quantidade calórica, tá? Essa é a primeira dica. Segunda, sempre alterne com água, tá? Se você tomar uma cerveja lá, 1 copo de cerveja para 1 copo de água, para se manter hidratada. Isso também vai ajudar e vai evitar que você fique muito inchada no outro dia, tá certo? Então, siga essas 2 dicas aí. E claro, né, a bebida, se você beber em excesso, é claro que vai prejudicar. Mas se você tomar lá uma cervejinha lá só no final de semana, seguindo essa técnica aí, não vai atrapalhar o seu processo, tá certo? A Noêmia tá dizendo aqui que vai assistir também, que não conseguiu, mas vai ficar disponível, tá? Vocês podem assistir e o melhor, podem também encaminhar para todas, tá? Todas as amigas aí, vocês podem encaminhar para elas, tá certo? Para as amigas, para as conhecidas, que você sabe que tem essa dificuldade, encaminha lá e compartilha com elas também, tá certo? A Noêmia tá dizendo aqui, ó, dúvida do que comer à noite. Então, Noêmia, você pode fazer exatamente o que eu falei, uma refeição completa, tá? Seguindo aquele passo a passo que eu contei aqui na live. Ou você pode fazer um lanchinho também, tá? Um lanchinho também expliquei na live como que você pode fazer, tá? Um lanchinho que tenha proteína, que tenha um bom carboidrato e proteína dentro. Pode ser um omelete com bastante verdura e legumes dentro, com um pãozinho. Pode ser uma crepioca com franguinho desfiado. Pode ser lá um pãozinho com carne moída e um alface tomate, tá? O importante é, se você não gosta de comer comida, sempre optar por esses lanchinhos completos, tá? Que tem boas fontes de carboidrato, proteína e fibra. Proteína e fibra não pode faltar, tá bom? E aí você traz um carboidrato aí junto também pra te dar energia, beleza? Meninas, então é isso. Quarta-feira que vem temos mais live, tá? Estejam aqui comigo, mandem suas perguntas, tá? Foi ótimo estar aqui com vocês, sempre é um prazer estar aqui. E quarta-feira que vem tem mais, tá bom? Um beijo, até lá!